construída, foram os pedreiros que construíram a casa que fizeram. E como nessas últimas semanas estava chovendo muito por aqui, a fossa foi destruída. E só nesses dias os mestres conseguiram reconstruir de novo. Essa é a fossa da casa de banho, do banheiro. Ainda vai se construir uma outra fossa. Com certeza vai ser ali assim. Aqui assim, a fossa que vai estar ligada. Vídeo de 2026 do Joselino, um jovem documentarista de Moçambique. O vídeo é basicamente um diário, sabe? Um registro em primeira pessoa que abre uma janela incrível para a vida da comunidade dele. E a nossa missão aqui é mergulhar nesse registro para entender, assim, as dinâmicas de desenvolvimento, de resiliência e o dia a dia rural que ele captura com tanta honestidade, né? Logo no comecinho de um novo ano. A fonte é uma só, um único vídeo, mas, nossa, é um microcosmo riquíssimo de interações. E a força desse material, para mim, está justamente nisso, na sua crueza, na falta de polimento. Não é uma narrativa construída para vender uma ideia, né? É a realidade ali se desdobrando na frente da câmera. Isso permite que a gente enxergue as estruturas sociais, os obstáculos práticos e o mais importante, o espírito da comunidade de uma forma muito, muito genuína. Certo, vamos começar a desembrulhar isso então. O vídeo já abre com um tema bem pragmático, os projetos comunitários, e a câmera foca logo na casa da mãe Natânia. A primeira coisa que a gente sente é uma frustração bem clara da parte dele. O plano era entregar a casa em 2025, mas o projeto está visivelmente atrasado e ele aponta o motivo. Os pedreiros, os mestres, como ele chama, não têm aparecido para trabalhar. E ele não consegue nem mostrar o interior, né? Porque as chaves estão com os trabalhadores. Ele até fala que, de todo modo, pouca coisa mudou. Isso já joga a gente direto numa realidade muito complexa de gestão de projetos em pequena escala. Não é só sobre ter o dinheiro ou o material. Exato. Ele parece culpar diretamente os pedreiros, mas eu fico me perguntando se a história é só essa. O que essa ausência dos trabalhadores diz sobre a economia local, sabe? Será que eles têm outros trabalhos mais urgentes, talvez mais bem pagos? A simplicidade da explicação dele talvez esconda uma complexidade muito maior, não? Você tocou num ponto fundamental. Em economias rurais, a mão de obra qualificada é um recurso escasso e compartilhado. Um bom pedreiro pode estar envolvido em 3, 4 projetos ao mesmo tempo e precisa priorizar. A ausência deles pode não ser negligência, mas um sintoma da fragilidade do mercado de trabalho local. E o Joselino nos mostra outro fator que agrava tudo isso: o clima. Sim, a fossa séptica, ou a força, como ele chama, foi construída e, de repente, as chuvas torrenciais simplesmente destruíram. Ele mostra que ela já foi reconstruída, mas é um exemplo perfeito de como um evento da natureza pode zerar o cronômetro de um projeto que já estava atrasado. E o que é fascinante aqui é a economia da catástrofe e da abundância operando ao mesmo tempo. A mesma chuva que representa um desastre de engenharia, que destrói semanas de trabalho na fossa, é, como a gente vai ver depois, a salvação agrícola que pode garantir a colheita do ano. O Joselino nos mostra que nesse ecossistema não existe um evento bom ou ruim em si. É tudo uma questão de gerenciar consequências opostas que chegam juntas. E essa falta de recursos humanos especializados volta a aparecer de uma forma gritante. Ele explica por que não pode simplesmente contratar outra equipe, a do mestre João, para finalizar a obra. Acontece que eles não sabem assentar piso. É impressionante pensar que um projeto inteiro, o sonho de uma família que, segundo ele, viveu a vida toda de aluguel, fica paralisado por causa de uma única competência técnica que falta na comunidade. E isso revela o calcanhar de Aquiles de muitos projetos de base, né? Você pode ter 90% dos recursos e da vontade, mas os 10% finais que exigem uma habilidade específica, eles podem se tornar uma barreira intransponível. Mas o que me chama a atenção é como Joselino reage a isso. Ele não se afunda na frustração. Não mesmo. Ele já está pensando no próximo passo. Ele diz com todas as letras que, para a próxima casa, a da Mana Isaura, eles vão contratar um profissional diferente, alguém especializado nisso. Isso tira ele da posição de mero documentarista. Ele está aprendendo, se adaptando e assumindo na prática o papel de um gestor de projetos comunitários. É um ciclo de aprendizado em tempo real.
E ele não esconde os erros, o que é ótimo. Pelo contrário, ele transforma os erros em conteúdo, em lição para a própria comunidade e para quem o assiste. Essa transparência é a base da confiança que ele constrói. E essa capacidade dele de ver os dois lados de um problema, o erro e a lição, reaparece de uma forma espetacular quando ele muda o foco para o clima. Como você disse, a chuva foi ao mesmo tempo uma maldição e uma bênção. O lado negativo é devastador. Ele mostra estradas corroídas, intransitáveis até para motos, um riacho que virou um rio perigoso, a infraestrutura que já é precária simplesmente desmorona, isola as pessoas. É um lembrete físico e diário do poder da natureza. A mesma força que nutre a terra é a que a devora. Para viver ali, é preciso entender e respeitar esse ciclo constante de criação e destruição. E isso exige uma resiliência mental e material enorme. E então, como num passe de mágica, ele nos leva para Machamba, a roça da mãe dele. E o cenário é de pura esperança. O milho está viçoso, os poços estão cheios. Ele expressa um alívio genuíno ao dizer que, diferente do ano passado, provavelmente não vai ter seca nos meses críticos de setembro a novembro. A chuva que isola é a mesma que alimenta. É incrível. E os detalhes que ele observa são riquíssimos. Ele não apenas celebra o crescimento, ele analisa. Ele nota que algumas plantas de milho estão amareladas e deduz que é por excesso de água. E menciona que a agricultura deles é feita sem adubo, o que demonstra uma dependência total e um conhecimento profundo da fertilidade do solo. Ele também nos mostra a técnica da consorciação, né? Plantando milho, mandioca, feijão andu, amendoim, tudo junto. E tem um momento de uma sinceridade cativante quando ele para, olha para o amendoim e admite que não sabe ao certo quanto tempo leva para crescer. Ele não se coloca como um especialista, ele se coloca como parte de um processo coletivo de aprendizado com a terra. Essa curiosidade é o motor do trabalho dele. A consorciação é uma sabedoria ancestral, uma forma de, biotecnologia popular. As plantas se ajudam, fixando nitrogênio no solo, oferecendo sombra, protegendo contra pragas. É uma estratégia sofisticada de diversificação de risco e de sustentabilidade. E ele valoriza isso ao documentar, mesmo que não domine todos os segredos. Essa união das plantas na Machamba parece até um reflexo de um laço ainda mais profundo que a gente vê quando ele foca nas pessoas. Um laço de fé e vizinhança. A visita à casa da Mana Florência é um ótimo exemplo disso. A voz dela está rouca de tanto cantar na igreja durante a virada do ano. É uma imagem muito poderosa, que mostra que a fé ali não é silenciosa, é algo vivido com o corpo todo. Sem dúvida. A fé ali aparece como uma prática comunitária que estrutura a resiliência, e as palavras dela são de uma profundidade imensa. Deus nos deixou nós aqui chegarmos até o dia de hoje, não é pela nossa força, mas sim pelo amor de Deus. A gratidão dela não é abstrata, sabe? Ela é forjada na consciência da fragilidade, ao lembrar dos que morreram ou dos que estão nos hospitais lutando pela vida. Essa consciência da mortalidade parece que intensifica a celebração da vida. Não é uma felicidade ingênua, é uma felicidade conquistada, que reconhece o sofrimento. Sim, e a comunidade de fé oferece a linguagem e os rituais para processar isso. Agradecer por ter chegado a 2023, nesse contexto, é um ato de resistência. É reconhecer que cada dia é uma vitória contra adversidades muito reais. E o ápice emocional do vídeo, para mim, é quando essa mesma sensação aparece na conversa dele com a própria mãe. O encontro com a mãe dele é de uma ternura imensa. Ele a encontra na varanda e a conversa deles é um retrato de superação. Ela conta com orgulho visível como a saúde melhorou. Antes, mal tinha forças para lavar uma capulana, um tecido tradicional. Agora, ela mostra um monte de roupas que lavou. É uma métrica de recuperação muito concreta, não é? É a reconquista da autonomia. A dignidade não está em não trabalhar, mas em poder trabalhar, em cuidar do seu espaço, se sentir útil. Ela diz, esse ano atrás aqui eu sofri muito. A alegria de estar viva em 2026 é palpável e é amplificada pela notícia da morte de um irmão da igreja no penúltimo dia do ano.
Isso a faz sentir a própria sobrevivência como um milagre. E no meio dessa conversa tão profunda, surgiu um detalhe que me pareceu muito revelador. A televisão. Ela conta que o controle remoto quebrou, ela ficou uma semana sem poder assistir e confessa: agora, se eu não assisto, fico doente. Sabe, essa fala sobre a TV me pegou de um jeito diferente. É um detalhe tão pequeno, mas que diz tudo sobre solidão e companhia. Para muitos de nós, a TV é só mais uma tela, num mundo saturado de telas. Para ela, naquele contexto, naquele isolamento, é uma presença. É uma janela para o mundo que vai além do pátio dela, uma voz que quebra o silêncio. É um lembrete poderoso de como a tecnologia assume significados completamente diferentes, dependendo da realidade de cada um. É uma ótima perspectiva. E a rotina dela, de acordar às 4 ou 5 da manhã para varrer o pátio, como ela fazia desde que o marido era vivo, porque não gosta de sujidade, isso fala muito sobre um senso de ordem, de controle sobre o próprio mundo, por menor que ele seja. É a afirmação diária do seu valor e da sua identidade. O pátio limpo é a expressão do orgulho dela, da sua história. E é interessante pensar na TV como a janela da mãe dele para o mundo, enquanto o próprio Joselino está com o seu canal criando uma janela da comunidade dele para o mundo. Essa é a transição perfeita para o último ponto. A visão de futuro do Joselino e o papel que ele enxerga para o seu canal. Ele não termina o vídeo simplesmente. Ele convida ao diálogo. Ele diz: esse canal não é só meu, ele é nosso e vocês fazem parte disso tudo. Ele está ativamente construindo uma comunidade digital em torno da sua comunidade física. Ele está invertendo uma lógica muito comum. Geralmente, em contextos de desenvolvimento, a ajuda, a narrativa, a agenda vem de fora para dentro, de ONGs, do governo. O que o Joselino faz é usar uma ferramenta global, a internet, para mobilizar recursos e atenção de dentro para fora. A agenda é definida pelas necessidades que ele vive e documenta. A casa da Manisaura, a viagem para levar mantimentos para Dona Amélia em Gojambê. Essa viagem a Gojombe para visitar a viúva do Sr. Mateus mostra que o senso de comunidade dele já transcende a sua vizinhança imediata. Ele está tecendo uma rede de cuidados mais ampla, e o canal é a ferramenta que possibilita isso. E ele não é um criador de conteúdo no sentido superficial do termo, né? Ele é um agente comunitário da era digital. A documentação não é o fim, é o meio. O vídeo gera engajamento, o engajamento pode gerar apoio e o apoio se materializa em tijolos para uma casa, comida para uma viúva, sementes para a próxima colheita. É um ciclo virtuoso, impulsionado pela autenticidade dele. Ele está documentando para construir, não apenas para mostrar. Resumindo, então, este primeiro vídeo de 2026 de Joselino é um retrato complexo e sem filtros da vida. Nele, a gente vê a burocracia lenta dos projetos, a dualidade implacável da natureza, a força dos laços de fé e família como alicerce. E, por fim, a visão de um futuro que é construído de forma coletiva, com ele atuando como um catalisador. É uma narrativa poderosa sobre resiliência. Exatamente. E deixa uma reflexão para a gente. O trabalho do Joselino mostra como um indivíduo com uma câmera e uma conexão à internet pode se tornar um ponto central para a identidade e a ação de uma comunidade. Isso levanta uma questão importante. No mundo cada vez mais conectado globalmente, o que realmente significa construir e fortalecer uma comunidade local? E que novas ferramentas, como o canal do Joselino, estão redefinindo o que é possível nesse processo? Talvez mostrando que o futuro do local depende paradoxalmente da sua capacidade de se conectar com o global.